o silêncio veio antes da explosão. Um silêncio espesso, quase orgânico, como se o mundo tivesse prendido a respiração por alguns segundos a mais do que o permitido. Naquele instante suspenso, o destino de milhões já estava selado, embora nenhum dos homens envolvidos tivesse plena consciência disso. O inverno avançava lentamente sobre a Europa Oriental, e o frio não era apenas um fenômeno climático, era uma presença. Ele se infiltrava nas botas, nos ossos, nas cartas nunca enviadas. E, acima de tudo, infiltrava-se nas decisões. Os mapas estavam abertos, sobre mesas manchadas de café e cinzas de cigarro. Linhas vermelhas avançavam com arrogância sobre territórios que, no papel, pareciam frágeis. Setas apontavam para o leste, sempre para o leste. Ali, longe das salas aquecidas e dos discursos inflamados, homens reais marchavam. Respiravam fumaça, sangravam. Esperavam ordens que vinham de muito longe. Ordens que não ouviam o som da artilharia, nem sentiam o cheiro da carne queimada. O segredo não estava escondido em cofres ou códigos criptografados. Não era um documento perdido, nem uma traição sussurrada nos corredores do poder. O segredo era mais cruel. Ele vivia dentro da própria estrutura do comando. Estava na crença cega de que a ordem, uma vez dada, se tornava mais importante do que a realidade. Estava na ideia de que recuar era fraqueza, de que adaptar-se era trair a própria doutrina. E, acima de tudo, estava na ilusão de controle. Quando os primeiros disparos ecoaram nas planícies congeladas, muitos generais ainda acreditavam estar conduzindo a história. Acreditavam que a guerra obedecia à lógica, que o inimigo reagiria conforme previsto, que a vitória era uma equação matemática. Mas a guerra nunca foi um cálculo. Ela é um organismo vivo, mutável, indiferente às convicções humanas. E naquele momento, enquanto colunas inteiras avançavam em formação rígida, a guerra já havia começado a devorar seus próprios arquitetos. O som das esteiras de tanques misturava-se ao rangido da neve compactada. Cada metro conquistado parecia confirmar as ordens vindas do alto. Cada aldeia tomada reforçava a confiança de que a estratégia era infalível. Mas por trás dessa marcha imponente, havia fissuras invisíveis. Linhas de suprimento esticadas além do limite. Tropas exaustas, famintas, vestindo uniformes inadequados para um inverno que não respeitava ideologias. Oficiais intermediários começavam a entender o que os mapas não mostravam, mas não tinham autorização para agir. As ordens continuavam a chegar, curtas, diretas, irrevogáveis. Avançar, manter posição, não recuar, nunca recuar. Essas palavras tornaram-se grilhões. A obediência, antes virtude militar, transformou-se em sentença. Cada general que hesitava sentia o peso não apenas do inimigo à frente, mas de um sistema inteiro atrás dele, pronto para esmagar qualquer sinal de dúvida. O vento soprava forte, levando consigo o eco distante da artilharia inimiga. À noite, os soldados ouviam o estalo das árvores congeladas se partindo, um som seco que lembrava tiros. Alguns fechavam os olhos e imaginavam estar em casa. Outros já não conseguiam imaginar nada além do dia seguinte. Nos postos de comando avançados, oficiais olhavam para o horizonte e percebiam tarde demais que estavam cercados não apenas pelo inimigo, mas pelas próprias decisões. A guerra avançava em ondas. Ataques frontais que custavam milhares de vidas por alguns metros de terra. Contra-ataques ferozes, executados por homens que defendiam não uma ideologia, mas a própria sobrevivência. Cada vila transformava-se em um labirinto de ruínas. Cada fábrica abandonada virava uma fortaleza improvisada. E no centro desse caos, as ordens permaneciam imutáveis, como se o tempo tivesse parado nas salas de comando distantes. Havia um momento específico, repetido em diferentes frentes, em que a percepção mudava. Um instante em que um general, observando relatórios contraditórios e ouvindo o rugido constante da batalha, percebia que já não estava no controle. Mas recuar não era uma opção. A ordem recebida dias antes continuava válida, mesmo que o mundo ao redor tivesse mudado completamente.
A hierarquia exigia obediência, e a obediência exigia sacrifício absoluto. Os dias tornaram-se indistinguíveis. Amanheceres cinzentos sucediam noites intermináveis. O cheiro de pólvora impregnava tudo. Corpos congelavam antes mesmo de serem enterrados. Mensageiros atravessavam campos sob fogo cerrado para entregar instruções que já não faziam sentido. Em muitos casos, a comunicação se perdia, mas a mentalidade permanecia. Manter posição a qualquer custo. E o custo era humano. Jovens oficiais morriam tentando cumprir ordens impossíveis. Veteranos endurecidos percebiam que estavam conduzindo homens para o abate, mas seguiam em frente, prisioneiros de uma lógica que não admitia falhas. A guerra, nesse ponto, deixava de ser um confronto entre exércitos e tornava-se um confronto entre realidade e dogma. O inverno atingiu seu auge como um carrasco silencioso. Armas emperravam. Veículos não ligavam. Feridos morriam por falta de atendimento básico. E ainda assim, as ordens não mudavam. Avançar. Resistir. Não recuar. Cada palavra transformava-se em um selo de condenação. A estrutura que deveria garantir eficiência, agora garantia apenas destruição. Em determinados setores, o inimigo percebeu a rigidez do comando adversário e explorou-a com precisão cirúrgica. Movimentos de cerco eram executados com paciência, sabendo que a resposta seria previsível. Cada general, isolado, tornava-se uma peça presa em uma armadilha cuidadosamente montada. E quando o cerco se fechava, não havia autorização para romper, para fugir, para salvar o que restava. O som da batalha diminuía gradualmente dentro desses bolsões cercados. Não por falta de combates, mas por falta de recursos. Munição escassa, comida inexistente, esperança diluída no gelo. Oficiais ainda mantinham a postura, ainda transmitiam confiança nas poucas transmissões de rádio que conseguiam enviar. Mas a voz já não tinha a mesma firmeza. O mundo exterior parecia distante, quase imaginário. A captura não vinha como um choque, mas como um esgotamento, um cessar-fogo improvisado, bandeiras improvisadas feitas de pedaços de tecido, armas largadas na neve. Generais, outrora senhores de mapas e divisões inteiras, agora caminhavam em silêncio, escoltados por soldados que pareciam tão cansados quanto eles. Não havia humilhação explícita, apenas o peso esmagador da consciência. Cada decisão tomada sem flexibilidade, cada recusa em adaptar-se, cada punição exemplar aplicada a quem questionava, tudo convergia para aquele momento. O segredo revelava-se não como um erro isolado, mas como um sistema inteiro incapaz de ouvir a realidade. Enquanto isso, longe dali, os centros de poder continuavam a produzir discursos. Falavam em resistência heróica, em traições inexistentes, em vitórias futuras. Os nomes dos generais capturados eram omitidos ou distorcidos. A narrativa precisava ser preservada, mesmo que a verdade estivesse congelada em campos distantes. A guerra seguiu seu curso implacável. Novas ordens foram emitidas, novos homens assumiram postos vagos. Mas algo havia se quebrado de forma irreversível. O mito da obediência absoluta começava a ruir, ainda que lentamente. Em cada comandante que restava, havia agora a memória silenciosa daqueles que se tornaram prisioneiros não apenas do inimigo, mas da própria convicção. Quando o conflito finalmente se aproximou do fim, o som da artilharia foi substituído por um silêncio diferente. Um silêncio de cidades em ruínas, de famílias despedaçadas, de gerações marcadas. Os generais que sobreviveram carregavam um olhar distante, como se ainda estivessem presos àquele instante em que perceberam que não havia saída. A neve derreteu com a chegada da primavera, revelando destroços, ossos, histórias que jamais seriam contadas por completo. O mundo tentou seguir em frente, reconstruir, esquecer. Mas o segredo permaneceu, gravado não em livros oficiais, mas na memória de quem esteve lá. A guerra mostrou, mais uma vez, que a maior prisão não é feita de grades, mas de ideias que se recusam a mudar. E assim, quando o último disparo ecoou e o último mapa foi dobrado, restou apenas a constatação silenciosa.
Ordens podem mover exércitos, mas também podem acorrentar mentes. E na guerra, aqueles que se tornam incapazes de ouvir a realidade acabam sendo consumidos por ela. O silêncio que se seguiu não foi paz. Foi um lembrete eterno de que a obediência sem reflexão transforma líderes em sombras e decisões em sentenças que nenhum vencedor consegue apagar.